Hello everyone, eu sou a Paty Gonçalves e hoje eu vou estar falando para vocês sobre o Simple Present. Eu ia estar falando sobre um outro assunto para atender um pedido, só que eu tive 2 pedidos para fazer esse vídeo, então eu optei por botar ele primeiro. Uma das dúvidas que a pessoa que pediu esse vídeo tem é por que existe S depois de alguns verbos, como que eu uso, para que eles servem, deixa as pessoas muito confusas. Então fiquem tranquilos que até o fim desse vídeo vocês vão saber responder essa pergunta. O segundo motivo é porque eu tenho alguns aluninhos adultos que vão fazer prova na quinta-feira e que me pediram um videozinho para poder ajudar no conteúdo da prova. Então tá aí o videozinho para vocês. Vamos começar? O que a gente tem? Primeiro de tudo eu vou ensinar vocês a conjugar I, you, we e they. Como que eu conjugo isso? Se eu tenho um verbo trabalhar, verbo work, e eu quero conjugar para I, you, we, they, eu conjugo exatamente igual ele é no infinitivo. Então fica I work, you work, we work, they work. Depois disso, ninguém tem direito de reclamar que o inglês é difícil, né? Se fosse em português, a gente já estaria ensinando um monte de conjugação sobre um monte de verbos. No inglês, I, you, we, they conjuga igual o infinitivo. Vamos fazer alguns exemplos? I work long hours. Eu trabalho muitas horas. Ou they work for a hospital. Eles trabalham para um hospital. Dúvidas? Vamos continuar? Depois que eu sei falar o positivo, eu preciso saber sobre os auxiliares. Auxiliares são palavrinhas que dão muito medo nos brasileiros, mas dão muito medo à toa. Só dão medo porque elas não têm tradução. Elas não têm uma tradução direta. Os auxiliares, no caso do Simple Present, estão lá simplesmente para indicar um negativo e uma pergunta. Então, se eu tiver o auxiliar ou essa frase está no negativo ou essa frase está em pergunta. Porque lá no positivo a gente não usou auxiliar. Vamos ver como é que é isso na prática? O auxiliar para I, you, we, they é do. Quando eu quero falar um negativo para I, you, we, they, eu vou usar do not antes do verbo. Ou na verdade eu vou usar don't, porque as pessoas em geral não usam separado, usam don't. Então, se eu quero falar que eu não trabalho, que eu não estudo, que eu não faço alguma coisa, eu uso don't antes do verbo e eu já estou negando esse verbo. Como a gente trabalhou com o verbo work, vamos continuar com work. I don't work long hours. Eu não trabalho muitas horas. Ou they don't work for a hospital. Eles não trabalham para um hospital. Tá tudo bem? Tá claro essa parte dos auxiliares? Depois que eu neguei, vamos aprender a fazer pergunta. Para eu fazer pergunta, eu vou pegar a frase exatamente como ela é no positivo e vou colocar o do antes. Só isso. E a minha frase vira uma pergunta. Por exemplo, vamos manter o exemplo do I work long hours. Vou perguntar: do I work long hours? Eu trabalho muitas horas? Ou para não ficar muito estranho um exemplo com I, vamos fazer com you. Do you work long hours? Essa frase no positivo seria you work long hours. Eu só acrescentei o do antes e já transformei numa pergunta. O nosso exemplo do they work for a hospital, vira do they work for a hospital? Já virou pergunta. Tranquilo, não é? Aí, quando eu começo uma pergunta com do, eu estou fazendo uma pergunta de sim ou não. Eu não estou pedindo uma informação, eu simplesmente quero saber: você trabalha para o hospital ou você não trabalha para o hospital? Você trabalha muito ou você não trabalha muito? Como que eu respondo? Lembra que a gente viu as short answers no have got? No Simple Present a gente também tem short answers, porque lembrando que no inglês eu só responder sim ou não é extremamente mal educado. Então, não quer dizer que não aconteça, tá? Mas assim, gramaticalmente correto e educado é eu responder com short answers. E como que eu respondo com short answers? Eu respondo usando o auxiliar. Então, se eu te pergunto, do you work long hours? Você vai responder yes, I do ou no, I don't. Só isso. Isso serve para I, you, we e they. Yes, we do, no, we don't, ok? Isso serve para esses 4 pronomes. Nisso, eu te fiz uma pergunta de sim ou não. Ou no máximo te dei 2 opções.
Mas quando uma pergunta começa com auxiliar, ela é extremamente restrita. 99% das vezes eu estou simplesmente perguntando sim ou não. Aí no inglês eu tenho umas palavrinhas que chamam question words, que eu vou fazer um vídeo, muito provavelmente no Instagram, sobre as question words, explicando elas com calma. Mas as question words, elas são palavrinhas que servem para pedir informação numa pergunta. Tipo what, se eu quero saber o que ou qual. Where, se eu quero saber onde. When, se eu quero saber quando. Por que eu tô falando isso? Porque se eu tenho uma question word, tudo que vai acontecer, eu vou manter a estrutura de pergunta e vou colocar a question word antes de tudo. E isso serve para todas as estruturas que a gente já viu, tá? Mas vamos lá. Então a gente está falando sobre trabalhar. A gente quer saber agora nesse momento aonde você trabalha. Eu não quero mais saber se você trabalha no hospital, não tenho uma sugestão de onde você trabalha. Então, como que eu pergunto? Eu faço question word, auxiliar, sujeito e verbo. Como que fica? Where do you work? Onde você trabalha? Ficou mais ou menos claro? Se vocês tiverem dúvida, eu estou absolutamente à disposição para responder. Quando eu faço essa pergunta com where, eu estou te perguntando onde, e aí a resposta já vai ser uma resposta mais completa. Eu trabalho num hospital. I work for a hospital. Ok? Entendido aí o we, they? Vamos partir para he, she, it? Indo para o he, she, it, a gente vai entender aquela perguntinha lá do começo, que confunde demais a gente. Porque tem S depois de alguns verbos. É plural? Não. O S depois dos verbos é qualquer coisa menos plural. Na verdade, ele indica que com certeza é um singular, porque eu só acrescento S depois do verbo com he, she e it. Lembrando que he é ele, she é ela e it é ele e ela para coisa. Então, vamos treinar com work mesmo? Então eu tenho he works, she works, it works. Quando eu acrescentei o S, eu só fiz a conjugação. Coincidentemente, a conjugação do simple present no inglês é acrescentar o S. Lembrando que não tem nada a ver com plural, tudo bem? Aí eu tenho algumas regrinhas para esse S. Como que ele funciona? A maioria das palavras eu vou simplesmente acrescentar o S. Porém, eu tenho algumas palavras que, pela forma como elas terminam, não soaria bem eu só acrescentar o S, ou não ficaria bem escrito, gramaticalmente correto. Então, eu tenho algumas regrinhas para algumas palavras que não funcionam só acrescentando S. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? São regrinhas fáceis de aprender. Então, o que eu tenho? Maioria dos verbos, eu acrescento S. Aí, se a palavra termina com S, SH, CH, X e O, ao invés de acrescentar o S, eu vou acrescentar ES. Vamos treinar? Vamos ver como é que isso funciona? Vamos pegar o verbo watch, que é assistir, que é isso que vocês estão fazendo agora, assistindo um vídeo. He watches, she watches, it watches. Não é tão enfático, tá? Ler esse ES, eu só tô lendo assim para facilitar para vocês. Então, vamos falar que ela assiste TV todo dia. She watches TV every day. De novo, she watches TV every day. Ficou mais claro? A outra regrinha que eu tenho é do Y. Na verdade, a regrinha do Y só funciona se eu tiver uma consoante antes do Y. Então, se for uma vogal, ele volta para o verbo, para a regrinha de todas as palavras. Por exemplo, play, que tem uma vogal antes do Y, eu vou só acrescentar o S. Play fica plays. Mas voltando para a nossa regrinha, se antes do Y tiver uma consoante, eu vou tirar o Y e acrescentar IES. Então, vamos para uma frase. Vamos fazer com I primeiro. I study a lot. Eu estudo muito. Se eu for fazer com she, fica she studies a lot. Entendeu a mudançazinha? Tirei o Y, acrescentei IES no lugar do Y. Não tentem decorar todas as regras, mas eu gosto muito de saber regra porque elimina 90% das nossas dúvidas. Então essas são as regrinhas para acrescentar o S depois do verbo. E aí, como que eu nego he, she, it no simple present?
Lembra que a gente viu no I, you, we, they que a gente vai acrescentar o do e tudo mais? No he, she, it é muito parecido, só que ao invés de acrescentar o do, eu vou acrescentar does. Então, mesma lógica, eu vou colocar o sujeito, o does com not, que fica doesn't, e depois o meu verbo. O único segredinho aqui é que o meu verbo volta para o infinitivo. Então, essa regra serve para tudo. Se eu tenho um auxiliar, o verbo volta para o infinitivo. Tudo bem? Vamos testar numa frase? Então, se eu tenho she works a lot, ela trabalha muito. Como que eu nego? She doesn't work a lot. Então, doesn't para negar e o work voltou para o infinitivo, ok? Então, she doesn't work a lot. Ficou claro para vocês? Aí, eu tenho as perguntinhas. Como que eu faço pergunta? Mesma regra de I, you, we, they, só que ao invés do do, vou usar does. Então, mantenha a estrutura do positivo, acrescento does antes da frase. Então, por exemplo, she works a lot, eu vou perguntar, does she work a lot? De novo, does she work a lot? Só por estar com does, começando com does, eu já sei a entonação que eu vou fazer na frase, eu já sei que é uma pergunta desde o começo. Então, essa é uma pergunta de sim ou não. Como que eu respondo? Quais são as short answers? Yes, she does. No, she doesn't. Claro até aqui? Ok. Então, começou com does, começou com do, a gente está falando de pergunta de sim ou não, que eu respondo com short answer. Aí, eu tenho as perguntinhas que pedem informação, que são as perguntinhas que contêm question word, igualzinho a gente viu em I, you, we, they. Reparem vocês também que quando eu coloquei o does, o verbo voltou para o infinitivo igualzinho no negativo, tá? Se tem auxiliar, verbo volta para o infinitivo. Enfim, mas se eu tenho question word, a question word vem antes de tudo. Então eu fico com question word, auxiliar, sujeito e verbo. Então, vamos perguntar onde ela trabalha? Where does she work? De novo, where does she work? Sem segredo, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para responder dúvidas nos comentários e também no privado. Eu espero ter esclarecido para vocês por que a gente tem Szinho e quais são os auxiliares e o que é question word. Enfim, treinem bastante nos comentários a usar o Simple Present, porque agora vocês foram apresentados para um mundo novo, porque sabendo essas conjugações, vocês sabem falar qualquer coisa no presente. O que vocês precisam agora é de vocabulário. Então, vocês querem falar alguma coisa, pesquisa o verbo que vocês querem falar e agora vocês já sabem conjugar qualquer verbo. Espero que vocês treinem bastante, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada!